Então hoje a gente vai fazer aqui, vai começar uma trilha, né, de lives, de um olhar para si. Eu preparei 5 temas para a gente fazer esse processo juntas, e trocando informação, trazendo algumas experiências que vivi, e também alguns exercícios que fiz que foi me ajudando nesse processo, porque eu acho que todo mundo, de certa forma, nessa vida quer ir melhorando no caminho, né? Mas às vezes não é fácil. E voltar para mim em relação ao meu corpo me ajudou muito, tá muito tranquilo, tá muito suave, tá muito mais de boa. Tivemos aí algumas sacadas maravilhosas no decorrer do ano passado. E junto com dança, né, com movimento, trazendo também essas práticas de consciência corporal que eu já vivo nesse processo que foi intensificando tudo. Então, quero compartilhar com vocês, trazer exercícios práticos e tudo mais. Essa cor ficou ótima em ti. Laranja! Ai, que bom que você gostou, eu amei. Gente, fofoquinha antes de começar. Eu encontrei uma lojinha perto da minha casa, só ouro em peças de roupa, corte, modelo, cor. Baratíssimo. R$ 15 esse topinho, 35 a calça. Ontem, o macaquinho que eu tava, eu paguei 39. A loja fechou. Eu já tava me tornando consumista de novo. Porque cada peça linda, assim, com qualidade e baratíssima. Ainda bem que fechou, porque aí eu paro de comprar, porque desde dezembro eu não parava de comprar roupa. Mas, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu vou fazer um ritual aqui com vocês, que é um rito que eu tô fazendo quando eu vou começar minhas meditações, né? Um dia eu vou para academia de manhã, no outro eu tenho uma folga, então eu faço meditação. E aí eu tô fazendo aromaterapia. E esse daqui é o spray terapêutico de Canela e Companhia, da Drica maravilhosa. Gente, não tô sendo paga, tá? É porque eu amo mesmo. Inclusive, ó, vem, não sei se dá pra vocês verem, tá focando. Tem folhinhas de alecrim aqui dentro, né? E esse aroma, ele serve para iniciar ou para inícios ou encerramentos. Então, toda vez que eu vou fazer uma... Como fala? Esqueci. Uma meditação, eu começo com ele, vou, aí no final do dia, tchá, 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 tchá. Então, vamos começar nosso encontro com... Vocês sabem como funciona? Isso. Você espirra o aroma, inspira e segura o ar. Vocês podem fazer isso aí do outro lado, sem arominha mesmo, a não ser que vocês tenham também. E aí solta. Inspira. Segura o cheirinho. Solta. Inspira. Segura o cheirinho. E solta. Agora eu estou pronta para começar. É isso. Durante essa live também a gente vai falar sobre a importância de ritos, tá, gente? Porque as pessoas podem falar bobagem. Bobagem pra quem, né? Não é bobagem pra quem se percebe naqueles ritos, se encontra, faz sentido e deixa os nossos processos mais interessantes, bonitos e gostosos. E ritual também é sobre isso, tá? Não é sobre magia, bruxaria apenas. É sobre... Enfim, a gente vai falar melhor sobre isso nos próximos. Mas vamos começar aqui, tá? No Um Olhar para Si, que é a primeira live de janeiro, primeira live do ano que estou fazendo com vocês. E eu queria começar com uma frase de choque de realidade, tá? Que é: não adianta você querer alguém que não quer ser curado. Anota esta frase. Não adianta... Eita, peraí, gente, entrou uma ligação aqui pra mim. Não adianta você querer ser curado, aliás, curar alguém, se a pessoa não quiser ser curada, tá? Eu ouvi essa frase, assim, na última semana, em tudo. Eu pegava podcast, ouvia. Lia um livro, ouvia. Ou lia, né? Inclusive, eu estava relendo aqui um livro do Klaus Viana, e tem um trecho dele que ele fala, né, que o aluno de dança, ele entrega para o professor o que ele tem. E aí, a gente pode pensar que, então quer dizer que se eu não tenho talento para dançar, se eu não tenho disponibilidade de corpo para o movimento, então significa que eu não tenho dança para entregar.
O Clausiana mesmo vai falar da diferença entre a pessoa que tem talento e a pessoa que não tem. Que muitas vezes a pessoa que tem talento, ela é muito mais acomodada, porque ela acha, já leva o jeito, eu tenho facilidade para aprender, do que a pessoa que não tem. Às vezes a pessoa que não tem talento, ela vai se sobressair, porque justamente percebendo a dificuldade, ela vai se esforçar mais, ela vai buscar mais, né? Então, quando ele fala sobre o aluno entregar aquilo que tem ao professor, não é sobre talento, sobre essa coisa mais materializada do nosso objetivo e do resultado, mas do que a gente carrega com a gente, da força de vontade, né? Da vontade de aprender, da vontade de melhorar, de evoluir, de tudo bem passar por processos que são difíceis em prol de lá na frente vai ser bom para mim, essa é uma caminhada que vai ser boa para mim, né? Ter responsabilidade, se comprometer. Isso é algo que qualquer pessoa pode ter ou desenvolver, né? Então, Clausiana já fala isso, a gente tem essa frase também de que é isso, antes da gente querer curar alguém, a pessoa precisa desejar a cura. Então, peço para que vocês aí do outro lado pensem, comecem refletindo, aproveitar que estamos em janeiro, né? Já passamos a fase de festas, a gente já está mais ligado, né? Já estamos mais ativos nesse ano. Pense o que tem aí na sua vida, ou que você pode encontrar no meio do caminho, que você está disposta a fazer o que você precisa para que você se cure, para que você caminhe, para que você progrida, né? E aí, gente, eu não estou falando aqui de coisas materiais, de dinheiro, eu estou falando como pessoa. Eu já vou começar lendo aqui a Yasmin. Ouvi algo assim na série Outlander. Menina, eu estava assistindo esses tempos e parei de novo. O personagem disse, não se pode salvar um homem que não quer ser salvo. Exatamente. Imagina, uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer. Isso aconteceu com a minha mãe. O médico chegou e falou, olha, metástase, a senhora quer iniciar o tratamento ou não? E qualquer tratamento, né, gente? Qualquer medicação, ninguém pode ser forçado. A gente tem uma escolha. Então não adianta ter cura, não adianta ter remédio, não adianta ter tratamento se a gente não quiser. Então, e aí eu tô trazendo isso para vocês, porque eu também tenho tido experiências na minha vida sobre o que a gente pensa, a coisa de fato acontece, tá? A gente só precisa saber bem o que a gente quer. E aí também não quero causar ansiedade em vocês aqui de, então eu preciso saber para ontem o que eu quero. Questionem. Mais do que vocês terem certeza, questiona, porque atrás, quando a gente tem um questionamento, a gente vai, querendo ou não, também buscando respostas e elas vão chegando pra gente. Não é um negócio de tipo, não, então eu preciso parar aqui e eu preciso entender o que é que eu quero mesmo ser curada, eu quero mesmo avançar, eu quero. Não é sobre isso, senão vocês vão ficar pior do que entrar aqui. É sobre, legal, vou registrar isso aqui, vou deixar isso daqui, porque é um desejo do meu coração. Mas será que eu quero? O que pode estar me empatando? É muito mais questionamentos do que respostas. Vamos começar assim, tá? E aí, para quem estiver chegando por aqui, assistindo essa live, seja aqui ou em outras redes sociais minhas, meu nome é Ellen Kate, eu sou professora de dança do ventre e consciência corporal, e eu estou com um novo projeto, que é um olhar para si, num formato voltado mais para um cuidado, para um bem-estar, para um desenvolvimento da mulher por meio do movimento e de outras práticas que eu fui conhecendo no meio da minha trajetória. A gente não vai trazer a dança do ventre nesse projeto, não como um conhecimento, como eu posso dizer, linha de frente mesmo, vai estar como pano de fundo em algumas etapas, tipo, a gente vai para movimentos de dança, onde, claro, a dança do ventre me acompanha sempre, então a gente vai trabalhar com movimentos circulares, de torções, etc. e tal. Entretanto, porém, o estudo não vai ser de dança do ventre, porque a dança do ventre é um conhecimento muito amplo, e juntar as duas coisas, hoje em dia, para mim, fica muito difícil, porque nessa parte de consciência corporal eu também agreguei muitas informações
E eu fui notando nesse último ano que agregar as duas coisas estava impossível de levar a mulherada para esse lugar da consciência do corpo que eu gostaria muito também. Então, eu continuo dando aulas de dança do ventre em turmas regulares. Esse ano não vamos ter, nos 3 primeiros meses, turma de iniciante, só de intermediário. Porque eu vou dar foco neste projeto, de um olhar para si, no online. E por que é importante contar disso para vocês logo de cara, né? Porque eu só consegui entender que eu queria fazer este projeto, como eu queria fazer este projeto, que eu ia ter que, para escolher ele, abrir mão de outras coisas, questionar a mim outras coisas também, depois que eu vivi uma experiência que eu quero dividir aqui com vocês em 2024, né? E aí aqui, de novo, vou trazer algumas coisas que a gente já falou um pouquinho de rito, né, que a gente vai explorar nas próximas lives, e eu vou trazer um pouco também sobre simbologia, que para mim, no meu TCC, eu fugi da simbologia até não querer. Eu falei, não quero simbologia, eu quero materialidade, fui dançar na terra, me joguei na terra. No final, minhas orientadoras estavam assim, então, né, fugiu do simbólico, e o seu trabalho, além de materialidade, tem simbologia pra caramba. Então, gente, sabe aquela coisa de vamos aprender também a não ficar arisco e, tipo, afastar tudo aquilo que a gente acha que é ruim ou que dizem pra gente que não é bom? E vamos experimentar e vamos ver, né, as possibilidades, os sentidos que as coisas podem ter pra gente. Porque eu dei muito com burros na água nessa também, de ficar abraçando as verdades absolutas, porque pessoas dizem, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, né? Então, uma das simbologias que eu tenho na minha vida é que datas importantes, eu não tenho como, datas importantes, porque é muito avulso, assim, sabe? Datas importantes, mas datas importantes quais? Eu penso portais. Então, final de ano, para mim, é um período muito maravilhoso, que eu acabo sentindo muitas coisas, eu fico mais sensível, eu fico mais reflexiva. Então, final de ano é uma data importante para mim. Eu descobri que a data de renascimento de alma da minha mãe também. E o meu aniversário, claro, né? Então, eu digo que eu tenho 3 portais muito importantes. É porque existe um portal? Eu não duvido de quem acredita em portais, mas para mim é o meu portal. São datas que são importantes para mim, que de repente pode me ajudar a iniciar e encerrar ciclos, sabe? Então, simbologia, pega aí que a gente também vai conversar sobre isso. Então, no final do ano, eu passei por um processo muito importante que me ajudou bastante a abrir um pouquinho a mente em 2023. 2024, quando abriu o portal da data de renascimento de alma de mãe, eu entendi que ali encerrava um ciclo, que eu tinha que... O ano anterior eu tinha ficado ali na base do preciso saber se dou conta, como eu lido nesse momento sem a minha terra primordial, que era a minha mãe. Chegou dia 21 de março, eu falei, ok, entendi. E aí eu saquei numa live que eu fiz no meu outro perfil, que a partir daquele momento eu precisava olhar para mim, cuidar de mim. Porque nesse processo de ver se eu ia dar conta, eu chego no final entendendo que eu não tinha mais sonhos. Sonhos que eu tinha, será que ainda eram meus? Porque alguns sonhos eu sonhei junto com a minha mãe. Fazia sentido continuar sonhando este sonho sem ela aqui? Porque não era só meu. Então, eu cheguei no final desse processo, né, entendendo que eu precisava, nessa nova fase da vida, me reconhecer, me olhar de novo. Já que eu dei conta de estar aqui sem ela, quem sou eu agora sem ela? Por quê? Coisas que antes eu dizia, não vou fazer porque é a minha mãe, que tem a minha mãe. Agora não tem a minha mãe. Será que eu não quero fazer essas coisas que antes eu não fazia por cuidado com ela, para não deixá-la? Né? E o que eu fiz que era pela minha mãe? Será que ainda faz sentido fazer? Então, eu joguei, gente. Eu joguei. Dia 21 de março eu falei numa live, eu falei, a partir de agora eu entendi que eu tenho que olhar para mim. E eu já tinha
O curso de dança do ventre iniciante, ele já tinha esse nome, Um Olhar para Si, né? Só que ele ainda não estava no lugar que eu queria. Eu precisei revisitar este processo no ano passado, e lá fui eu, né? E assim, não foi algo, gente... Ai, olha, gente, as minhas tias pela manhã, elas ficam enfurecidas, assim, no telefone, ligando. Sábado de manhã tá uma bênção na minha vida. Esqueci de avisar pra elas que eu ia estar em live. Mas foi muito, muito interessante como quando eu senti aquilo que era aquilo que eu tinha que fazer, eu não ficava pensando o tempo todo. Mas, no momento em que eu falei, é pra mim que eu tenho que olhar, eu me lembrei de uma série de coisas que eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava fazer por mim. E que eu tava assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, e postergando, e indo. E aí, neste momento, eu falei, ok, eu vou fazer. Então, eu fui a buscar ajuda para minha ansiedade, né? Só que olha que interessante. Eu fiz assim uma lista meio que na minha cabeça, né? Rapidinho do que eu precisava fazer, olhar para minha saúde, fazer isso, fazer aquilo. Fui fazer exames ano passado. Fui prestar atenção se o trabalho que eu tô, né, para além daqui da dança, meu trabalho CLT, se ainda fazia sentido para mim também. Foi um ano de questionar tudo, gente, tudo. Foi um ano de entender que eu não tinha mais sonhos. E eu comecei a questionar, será que eu perdi a capacidade de sonhar? E conforme eu fui me questionando, eu fui descobrindo que não. E eu voltei a sonhar, eu voltei a ter sonhos. Sonhos, assim, não de dormir, né? Mas aquele de a gente sonhar, falar, eu quero fazer tal coisa, eu quero realizar isso, eu quero viver essa coisa aqui. Enfim, e foi mudando, sabe? É como se eu estivesse saindo de um cinza, eu acho que de repente para um laranja. Que foi começando a ficar fraquinho, sabe? Eu não sei. E foi ficando mais vívido. O ano passado, para mim, foi um ano muito bom. E eu lembro que eu falei, bom, ok, eu tive essa sacada neste portal maravilhoso, né? Que é esse momento de fechamento de ciclo de vida da minha mãe, renascimento de alma. E que, para mim, é uma data importante porque eu realizei uma missão de vida ali, que eu sempre tive, que assim, todas as vezes que acontecia com pessoas que eram muito queridas para mim, que era a pessoa morrer sozinha, eu chorava, gente, por dias, eu ficava muito mal. E eu tinha um propósito para mim, era muito forte. A minha mãe não vai morrer sozinha. Eu vou estar ao lado dela. Não importa a situação, eu vou estar ao lado dela. Então, lembrar dessa data para mim hoje é aquele lugar de é triste, mas que bom que eu pude estar lá com ela. Que bom que eu pude segurar a mão dela. Ela não estava sozinha. Então foi uma passagem que para mim, se eu pudesse escolher, eu gostaria, sabe, de ter alguém ao meu lado. Então eu acho que ter alguém ao lado num momento desse é algo que conforta. Eu acho que quem fica e é a amorosidade para quem vai. Que vai para algum lugar também, porque eu não acho que acaba. Mas enfim, voltando. O outro portal era meu aniversário, que 23 de abril, 1 mês e 2 dias depois. E eu falei, já sei, eu vou me dar de presente estes cuidados aqui, principalmente o voltado para minha ansiedade. Só que assim, gente, quem tá acostumado a postergar, quem tá acostumado com, daqui a pouco. Entendeu? Se não toma cuidado, passa mais um ano e nada é feito. Só que, lembra, eu tinha sentido assim, no fundo do meu coração, é o ano de você olhar para você. Chegou na primeira semana de abril, primeira quinzena, eu comecei, eu vou jogar lá os cuidados que eu precisava ter comigo para maio. Maio. Vou viver meu aniversário, vai ter comemoração, vou festar, vou comprar presente, vou... Tá bom, eu tinha falado que o dia do meu aniversário seria super importante, seria um terceiro portal muito importante. Eu tinha colocado isso pra mim. Detalhe, tá, gente? Lua cheia. Olha no calendário. Olha no calendário pra vocês não me deixar mentir. Dia 23 de abril do ano passado, era lua cheia. Eu falei, vou fazer uns ritos, uns banhos aqui. Tá toda mística, toda gratiluz maravilhosa. E a primeira coisa que veio no meu coração quando eu falei que eu ia olhar pra mim, eu já tinha colocado pra maio. Maio eu faço. De maio não vai passar. Pois bem, eu fui dormir no dia 22, felizona que eu tinha ganhado uma festa de aniversário surpresa dos meus alunos e já estava sabendo que ia ter festa surpresa a semana inteira. Já estava animada para encher o bucho no dia seguinte.
eu tive um sonho. E eu acordei no pior dia da minha vida. Eu conto isso com mais detalhes pra gente não prolongar muito, porque a gente tem mais coisas pra falar aqui e fazer. Mas eu conto com mais detalhes esse episódio no podcast Dança e Vida lá no meu canal. Que depois dessa live eu compartilho o link pra quem quiser ver. Mas em resumo, eu fui dormir, eu tive um sonho. E eu tive um sonho assim, que parecia que realmente eu estava em outro lugar. Porque quando eu volto desse sonho, eu volto no susto. E eu senti o meu corpo como se meu espírito tivesse sido puxado pro meu corpo. E era como se eu tivesse caído desencaixada. Sabe quando você cai meio... né? Eu nunca quebrei o corpo, mas parecia que eu tinha voltado quebrada. Aqui, o meu externo, eu sentia ele encostado no colchão, afundado. Gente, eu tive a sensação de que eu era uma folha de papel na cama. Que eu não era nada. A hora que eu abri o olho, foi como se eu tivesse saído de um choque. Eu já entrei numa crise de choro. Quando eu consegui me levantar da cama, eu tive vômito, eu tive diarreia, eu precisei mandar mensagem para minha coordenadora avisando que eu não ia conseguir trabalhar, que eu não tinha condições, meu corpo inteiro doía. Foi a coisa mais terrível que eu já vivi na minha vida. E eu não conseguia parar de chorar. Eu lembro que eu tentei tomar café, isso era mais 5 e pouco da manhã. Tomei um cafezinho, coisa pouca. Voltei, eu falei, vou dormir, de repente eu acordo melhor. De repente foi o baque do sonho que eu tive, porque tinha minha mãe no sonho. Enfim. Voltei a dormir, acordei 9 horas. Abri o olho, mesma coisa, mesma sensação, continuei chorando, enfim. Conto todos os detalhes lá. Mas foi nesse dia que eu entendi. Não dá pra adiar, meu amor. Entendeu? Ou vai ou vai. Você não falou que era um novo ciclo, o seu aniversário? Você não falou que ia ser tipo assim, esses 3 portaizinhos que vieram até aqui era o processo? No seu aniversário ia ser a virada de chave? Ou vai, gata. Não tem pra onde correr. Então, depois olhem nos meus stories que eu vou deixar o link contando detalhes desse episódio. Todas as pessoas que colaboraram comigo também nesse dia. Foi intenso. No final do dia, eu terminei na minha varanda fazendo meu banho de lua cheia e tudo mais. Mas, olha, foi o dia do cão pra mim na vida, tá bom? Mas depois disso, tomei as minhas decisões. Foi a melhor coisa que eu fiz. E seguimos bem até aqui, né? Então, eu acabei descobrindo, no final de 2024, que, sem querer, eu descobri como preparar as minhas metas de início de ano, né? Ao invés de ser aquela lista de coisas, é algo que é importante para mim e por mim. Então, o ano passado foi olhar para mim. Este ano, eu achei que era sobre carreira, sobre algumas coisas aí que eu estava querendo muito, e eu entendi, não, isso é material. Isso não é sobre a sua meta. A minha meta, gente, não tem que ser a meta do capitalismo, não tem que ser a meta do consumismo, não tem que ser a meta do machismo, entendeu? Do patriarcal. Já eu vou botar silicone, não, eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa, eu vou ter uma família, eu vou ser mãe. Não, a minha meta é sobre mim, né? A Yasmin colocou, nossa, é bem isso, tem momentos na vida que ou vai ou vai. Eu até postei um meme ontem, eu fiz um meme, né, com um vídeo de uns indianos, eu acho, que eles caem assim, eu coloquei, eu na vida, acho que vou, a vida, ou vai ou vai. Eu vivi isso na pele, ou vai ou vai. Então, eu entendi nesse processo que não é sobre, eu vou começar a guardar dinheiro para viajar. Não, a nossa meta principal tem que ser sobre a gente. Então, eu já estava, eu não tinha entendido isso ainda. Eu tinha entendido, eu tive uma meta. O babado é ter uma meta. Então eu já estava, ano que vem a minha meta é tal. E era uma meta que não dependia só de mim. Não dava para ser. A meta tem que ser algo que depende só da gente. Entende? E aí no final do ano, no dia 31, eu entendi qual era a minha meta. Eu não tinha percebido lá atrás que eu não tinha sonhos mais. Eu descobri que eu tenho potência para sonhar, que eu consigo, sabe, ter esse momento de magia de, os meus sonhos. Só que sonhar é uma coisa.
né? Pensar, ai, eu gostaria de tal coisa. Gostaria mesmo? Queria mesmo? Tu vai ter energia mesmo para colocar nisso aí? Porque você só vai ter energia, você só vai fazer, só vai se empenhar se for realmente um desejo. E aí eu entendi que a minha meta deste ano é investigar os desejos profundos do meu coração. Babadeira! Fala se não é. Entendeu? E, gente, é uma coisa. Mas fala se não é uma coisa digna de uma lista pesadona, assim. Tem peso isso aqui. Tem peso. Né? E quando eu coloquei isso no meu coração na virada do ano, eu falei, é isso. Ano que vem eu preciso descobrir quais são os desejos profundos do meu coração. E não quer dizer, gente, que eu vou descobrir e aí vou ficar só na descoberta. Não, a gente vai descobrindo e vai fazendo. E um dos exemplos é um olhar para si. Eu já queria fazer isso. Só que, para eu fazer acontecer, eu precisei olhar para muitas coisas. Eu precisei entender algumas coisas, mexer em coisas dolorosas. Mas eu sabia, eu quero fazer este curso neste formato, deste jeito, fazer o trabalho desta forma, eu quero trazer isso deste jeito, eu quero fazer essa misturinha boa aqui. Eu quero. Foi nesse processo aí de finalzinho de ano, começo de ano, só que eu tava assim, no final do ano eu ainda tava assim, eu vou estudar esse ano, ver, né, como que vai ser, de repente esse projeto vem para 2026. Conforme eu fui percebendo que este era um grande desejo do meu coração, fui fazendo. Quer saber? Porque, gente, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Então eu falei, bom, se vai rolar só o ano que vem, ou segundo semestre, então eu vou fazer alguma aula agora, né? Algum curso no começo do ano. Falei, gente, com o tempo que eu tenho, se eu for fazer cursos, outras coisas, eu não vou conseguir ter tempo de focar no meu projeto. Quer saber? Já não vou ter turma de básico. Vou começar este negócio este ano e bora lá. E vamos. Entendeu? E aí, para ajudar, foram acontecendo outras coisas no meio do caminho, que eu já contei para quem me segue aqui no Instagram, né? Coisas que eu precisava caíram no colo. Pessoas que eu precisava chegaram, né? Deixa eu ver o que a Nath está falando aqui. Estou nesse momento que os projetos pararam porque preciso me rever. Parece que parei e não consigo andar e o sentimento de perdida aumentou. Segura isso e me lembra pra gente conversar melhor no final, tá? Dessa live aqui, só para eu não perder o gancho. Mas isso aqui que você falou é muito importante, Nath. Então, aliás, eu acho que assim, nem vai precisar esperar tanto, né? Mas a gente pode até continuar essa conversa depois. Porque eu sei, eu entendo completamente esse sentimento, né? Principalmente quando a gente está vivendo o processo de crises de ansiedade, né? A ansiedade está pegando a gente para além do que ela é útil e eficiente na nossa vida, né? Porque a gente precisa da ansiedade, a gente não pode viver sem ansiedade, assim como a gente não pode viver sem dopamina. Mas quando a gente passa de uma relação com isso, né? O nosso corpo ele começa a dar uma desequilibrada nas nossas químicas e tal, e a gente vai para esse lugar exacerbado, parece que todo movimento é desconfortável. Mover, desconfortável. Parar, desconfortável. Tudo é desconfortável. Então, enfim. Mas a outra parte que eu queria trazer aqui, a partir do momento que eu começo, né, nesse movimento de são os desejos profundos do meu coração, e eu tenho certeza de um, que é esse. Eu tenho outros também, mas tudo na área profissional, tá, gente? Tô percebendo que eu tô uma desejante na área profissional, né? Eu preciso olhar para a parte amorosa também urgentemente. Urgentemente, porque assim, tenho desejos aqui e a vida tá assim, então, vamos decidir qual desejo é? E a vida tá jogando assim, ó, pá. E aí, meu amor? Entenda os seus desejos profundos do coração, tá bom? Porque oportunidade tem. Agora você só precisa saber para você poder, né, caminhar para o lugar que melhor te faz sentido. Mas uma das coisas que a gente precisa passar nesse processo, eu acho que esse momento que a Nath tá, ele vai muito de encontro com isso, que a gente até conversou nos stories também, né? Que é deixar de buscar a luz no fim do túnel e abraçar as sombras. Sabe aquela coisa assim,
A ansiedade, você tá aqui? Tá aqui? Então tá bom, fia. Seguinte, vamos lá. Vamos olhar pra ansiedade. Falta de ar, tô com falta de ar. Mas eu sei que é ansiedade. Meu pulmão tá funcionando. Meu coração tá disparando, mas eu sei, a minha razão sabe que não tem nada acontecendo. Tá com falta de ar? Sabe respiração de cachorrinho, parto? Tentar ir dialogando com essa ansiedade. Ao invés de tipo assim, não, eu não posso ter falta de ar. Não, eu não posso entrar em crise. Não, eu não posso ter essa sensação de... Não, eu não posso sentir que eu vou morrer, foi horrível. Pega um negócio e traz. Percebe o tanto que você consegue ou não controlar. Não consegue controlar? Você precisa de ajuda? Ah, mas eu já estou passando por esse processo e tal, não sei o quê. Às vezes, gente, eu fui buscar ajuda psiquiátrica. Né? Eu tenho um psiquiatra maravilhoso. Eu iniciei processo com medicação. E a medicação, ela não salva, mas a medicação dá condição para a gente buscar coisas que vão reajustar. Porque a ansiedade nada mais é do que... não é só cérebro, não é só cabeça. É o corpo todo. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre a separação que a gente vai aprendendo aí na vida, de que corpo é separado de mente. E não é. Então, a nossa mente é o efeito do nosso corpo como um todo. Então, assim, se eu tenho hábitos, ou se eu caio em situações que começam a me gerar essa ansiedade, que começa a me colocar nesse lugar, não adianta só tomar remédio. Se você tem costume de ir para a cama com o celular, com a cara na tela, vai tomar remédio, vai continuar indo com o celular na cara, dormir, vai chegar uma hora que o remédio não vai funcionar mais. Vai fazer um ano, agora em março, que eu tô, aliás, em abril, que eu tô fazendo tratamento medicamentoso, não tive efeito colateral, não tive aumento de dose, né? Final de ano eu tive um aumento de ansiedade aqui que eu consegui equilibrar. Meu psiquiatra, inclusive, estava de férias, não precisei, sabe? E quando existe esse tipo de coisa, eu me sentir mais ansiosa, eu não penso, ai meu Deus, eu preciso falar com o meu médico. Não, eu falo, calma, vamos ver se a gente não consegue resolver aqui? Vamos ver se uma respiração não salva? Vamos ver se uma meditação? Deixa eu olhar o que eu estou fazendo. Eu estou me sobrecarregando. Então, assim, gente, e é esse o lugar. Eu acho que a nossa sombra é aquele pacto com a nossa autorresponsabilidade. Sabe? Porque o lugar da sombra é esse lugar. Ah, eu tô com crise de ansiedade. O que eu andei fazendo da minha vida até aqui que me gerou isso? Porque às vezes a gente faz, eu tive um trauma tal. É tudo fora. Sabe? E o que tá fora, a gente não consegue resolver. Traumas a gente não consegue apagar, o máximo que a gente consegue é ressignificar. Mas até para isso a gente precisa estar bem, a gente precisa ter força, a gente precisa estar saudável para a gente conseguir olhar para alguma coisa que nos doeu muito e pensar, tá tudo bem. Quando o nosso corpo está em desequilíbrio, a gente não consegue ir para esse lugar. E aí, o nosso corpo dando sinais pra gente é comunicação, é o nosso corpo falando, ó, bonita, volta pra mim, olha pra cá. Né? E se ele tá reclamando, voltar pro corpo, olhar pra dentro, é abraçar a sombra, gente. Porque não vai pensando que um corpo que tá reagindo, quando você voltar pra dentro, ele vai estar lá cheio de luz pra te entregar. Vai ter sombra, vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter decepção. E vai falar muito mais sobre você do que sobre qualquer outra coisa. E é ruim, porque às vezes a gente vai falar, poxa vida, como eu vacilei comigo mesma, não é mesmo? E é isso, às vezes a gente não está preparada para viver isso. Por isso que eu falei no começo. Ninguém cura outra pessoa se a pessoa não quiser ser curada. Ninguém entrega para um professor o que ele não tem para entregar. Como a própria Yasmin também colocou, ninguém salva um homem que não quer ser salvo. Né? E isso não é sobre eu vir aqui te salvar. É sobre você mesma.
Você não vai se salvar se você não quiser. E muitas vezes não é que você não quer no sentido de, eu não quero me salvar. É na ausência de consciência do quanto você de fato quer. E de novo, gente, não é pressão de tipo, você tem que querer. Não é parar e ficar, eu quero, batendo pezinho, feito criança. Não. É investigar. De novo, questionamento. Eu quero? Eu estou pronta? Se eu não estou pronto, o que eu preciso? Questionar. Questiona. Para a gente aprender qualquer coisa, qualquer matéria, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer um curso técnico, você vai aprender dança, você vai aprender meditação, qualquer coisa que você for fazer. Você precisa ter curiosidade, você precisa questionar. Se você chegar assim, não, mas eu sei. Não, isso eu sei. Isso aí, sei também. Não, sei. Sei. Então, se você sabe, beleza. Agora, você aprende muito mais quando você, eu sei isso aqui, mas espera, deixa eu continuar ouvindo, que de repente tem alguma coisa que essa pessoa vai trocar comigo que eu não sei. Aí a pessoa, de repente, manda alguma coisa e fala, mas isso tal, assim. Na vida não é diferente, gente. Eu aprendi isso ano passado. Mais do que falar, não, eu quero mudar de trabalho. Eu quero... O que eu preciso para mudar de trabalho? Eu tenho que mandar currículo. Tá, mas o que mais? Eu preciso entender o tipo de trabalho que eu quero. Eu quero ganhar mais, trabalhar menos. Será que é possível? Descobri que é. Descobri que existe possibilidade. Entendeu? E aí agora, para alcançarmos, chegarmos lá, eu já sei, eu já fiz as perguntas do que eu preciso fazer. Quando eu estiver no PEI mesmo fazendo, aí eu vou conseguir ter mais informações para continuar questionando, para continuar fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Então, para quem está vivendo crise de ansiedade, sabe, que está nesse lugar de autoinsuficiência, meu Deus, eu não tô... Tá bom. Vai lá e se entrega para esse lugar. Realmente, eu não estou dando conta. Realmente, eu não estou conseguindo. Realmente, eu não estou tendo tempo. Realmente, isso daqui está me doendo. Isso aqui me fere. Poxa, vacilei comigo. Dei mancada. Abraça, querida. Sabe aquela história? Tem os seus amigos perto dos seus inimigos mais perto ainda? O seu inimigo, neste momento, é você mesmo, que na verdade não é inimigo. É o seu corpo falando, volta. Entendeu? Vem cá. Me pega no colo. Se pegue no colo, se dê ombro. Né? Porque a gente fica muitas vezes, isso me dá até um nozinho na garganta, porque é isso, gente. Às vezes a gente fica querendo, sabe? Não preciso mudar isso aqui. E a gente continua não ouvindo o corpo. Porque a gente sabe que não vai ser moleza parar. É inconsciente às vezes. Entendeu? E é por isso também que eu pensei nesse curso, nesse formato. Porque o ano passado, eu não passei pelos meus processos sozinha. Eu tive muitas mulheres que estavam nesse processo de trazer informações que as ajudaram e estenderam a mão, eu fui lá e peguei na mão. E foi muito importante para mim, porque por mais que eu tivesse nesse lugar de eu quero olhar para mim, eu sabia que em alguns aspectos eu tinha dificuldade de ir sozinha. Que eu precisava muitas vezes de um choque de realidade, de um responsabilize-se, né, de um pé na bunda, que eu precisava de inspiração e de boas inspirações, porque, gente, também vamos bater um papo aqui muito, muito sério e real, tá? A gente ouve muito por aí o que importa é ter foco. Se você não é um binóculo, meu amor, uma câmera, uma lente de uma câmera, importa sim você ter motivação. Essa coisa de não importa, você não precisa de motivação, você tem que ter foco. Você tem que ter objetivo. Entendeu? Você tem que ter constância. Precisa falar pra essa galera que, assim, existe uma coisa chamada químicas e dependendo de como estão os nossos hormônios, o nosso corpo entra num desequilíbrio que você não sai do lugar. Depressão é uma realidade. Mas e depressão tem muitos níveis. Não é só a pessoa que está lá soterrada embaixo de 455 mil cobertores num quarto escuro
entendeu? Mais branco que a neve, porque nunca viu mais luz do sol, com ideação SUI e outras coisas mais. Não. Eu fui diagnosticada com ansiedade, num nível, né, já patológico, e uma leve depressão. Porque o corpo ele é inteligente, ele vai tentando compensar. Você tá jogando ele lá pra cima, ele vai tentar dar uma queda pra ver se, sabe? Então, tinha depressão também. E aí, assim, você não necessariamente precisa estar numa depressão, né, nesse lugar. Você pode estar pra baixo, você pode estar desmotivada. E a desmotivação, ela é real, ela não é uma ilusão. Você não aperta um botão assim, ligou a motivação, desligo, agora vou ficar um pouquinho desmotivada aqui só para descansar. Não. Motivação é importante. E o que é que faz o nosso corpo funcionar? É desde a gente se alimentar bem, ter uma alimentação bacana, ter uma boa noite de sono, né? Beber água, que é o basiquinho, né? Como também o que a gente está alimentando a nossa mente. Então, quais são as nossas referências? Quais são as nossas inspirações? O que a gente está vendo? Eu precisei, o ano passado, gente, deixar de seguir um monte de gente que tem causas importantíssimas, mas não era menosprezando a causa. Eu continuei acompanhando, continuo apoiando a causa, mas eu precisava dar um tempo para minha cabeça. Eu precisava ver coisas mais positivas, mais para cima, porque eu precisava dar um up em mim. E às vezes eu estava tão leal às minhas causas externas, querendo, sabe, ver o mundo transformado, e eu não estava sendo leal comigo. Que como é que eu consigo fazer qualquer coisa se eu não estiver bem? Sabe? Então hoje, por exemplo, a causa palestina é uma causa que eu acompanho. Hoje eu tenho 3 influenciadores que eu sigo e eu vou até lá para ver. Eu sei tudo o que está acontecendo. Sabe? Às vezes eu mato a saudade de outras pessoas que trocavam muita informação a partir do IG dessas pessoas. Eu quero poder voltar a colaborar, né, acompanhando o trabalho dessa galera que é super valioso. Mas ainda não é a hora para mim. Eu ainda preciso conseguir cuidar melhor, ter uma base mais sólida em alguns aspectos aqui, para eu poder, sabe, conseguir lidar com as sombras e as luzes que tem no mundo. Primeiro aqui. Depois eu vou conseguir dar conta fora. Porque é isso. Começa na gente. Tá? E aí, é aquela história, né? Quando eu melhoro pro mundo. Só que pra gente ser boa pra gente, a gente vai ter que passar por pelos momentos de ser ruim. E ruim nesse lugar de tipo, pô, tu vacilou, hein? Pô, tu falhou aqui. Pô, isso aqui, né? Mas tá bom. Aí é esse momento de cair a ficha da decepção, da frustração e tal. Falar, não, mas tá dado, não dá para chorar o leite derramado, bora, o que a gente faz? Bom, pelo menos aprende isso daqui, ainda há tempo, estamos aqui há tempo. Vamos fazer diferente, vamos mudar então, vamos buscar aí os novos caminhos, os novos movimentos que a gente quer fazer para nossa vida. Certo? Certo. E aí é isso, a gente vai melhorando pra gente, a gente vai melhorando pro mundo. Só que a gente não pode achar que melhorar pro mundo ser o mito da boazinha. Sabe? Ai, tipo, a pessoa gratiluz. Ai, paz no mundo, amor no coração, todo mundo é irmão, estamos todos... Não é sobre isso. Não, vou dizer, na minha experiência, eu estou muito mais tolerante. Na verdade, eu descobri que eu era muito intolerante com muitas coisas. Eu acho que agora eu tô só, sabe, equalizando aqui, indo para um lugar mais... não vou dizer centro, porque, né, gente... centro é neutro, neutro só shampoozinho de bebê. Mas, assim, eu sinto que eu tô... Não sei, eu acho que eu tô me ferindo menos com as coisas. As pessoas estão me impactando menos negativamente. Né? Elas estão me impactando muito mais positivamente. Mas, assim, melhorar para a gente ser melhor para o mundo não significa ser boazinha, é o mito da boazinha. Tá? Porque quando a gente é boazinha, que a gente não é boa, de fato. Ser boa é ser justo. Com quem? Começando com a gente. Então é o senso de justiça. Olha, nisso aqui você é ótima, nisso aqui, Elane, tu é vacilona, hein? Tu ramela pra caramba, hein? Vou te dizer, pra que inimigo com este seu lado? Vamos resolver isso, gata. Começa com a gente. Que dirá com o outro.
Se a gente consegue olhar pra gente, dar não pra gente, dar sim pra gente, tem que ser pro outro também. O que eu quero e o que eu não quero. Quais são os limites? Os meus limites são esses. Quais são as minhas condições? Minhas condições são essas. O que eu preciso disso. O que eu posso trocar isso. Sabe? Eu acho que sobre o mito da boazinha, né? A Nath colocou, parece que parei, não consigo. Ah, tá, isso aqui já foi. Ver o que dá pra reparar e seguir. Amor, a gente consegue reparar tudo na vida. E aí muitas vezes não é reparo, não. A gente realmente faz uma nova construção, sabe? É como se a gente mudasse de casa, falasse assim, muito obrigado, casa, ok, mas assim, tá com uns danos aqui nos encanamentos, deu uma quebrada aqui nos pisos, entendeu? Eu vou construir outra casa, vou construir uma outra casa. Aí a gente vai para dependendo de como a gente consegue ficar, a gente se sente num terreno, sabe? Num terreno bonito, florido, que em volta tem mata e a gente vai construindo ali, a coisa vai ficando mais ampla, mais espaçosa, mais gostosa, mais confortável. Então, acho que vai para além do reparo, viu? Eu acho que é possível super aí nos nossos processos a gente reconstruir a nossa morada interna, sabe? De verdade. Putz, boazinha, entrei nessa há tempos. E eu não sei. Meu amor, deixa eu falar uma coisa. Quando você me conta aí como que estão as coisas, eu falo... entendeu? Não é sobre ser ruim. É sobre não ser boazinha. Mas tá bom, vamos seguir aqui, ó. Conhecendo o meu propósito, aceitando e trabalhando algo muito importante. Então, assim, eu entendi que este trabalho, o Um Olhar para Si, eu cheguei no formato, na ideia de troca que eu quero ter e que eu acho que eu desejo, gente, desde 2014. Para ser bem franca com vocês. Porque quando eu tive contato com a consciência do corpo e eu vi o quanto o movimento, ele revira a gente por dentro, ele levanta poeira, sabe? Ele levanta açúcar do fundo do copinho. Ele vai fazendo assim revoluções. Eu queria levar, eu virei uma pessoa, sabe quando a pessoa ela vai numa religião e aí ela tem um contato com algo divino? E ela tem uma experiência muito boa e aí ela quer contar para todo mundo, ela quer converter todo mundo. Eu estava nesse sentimento, eu quero converter todo mundo para a consciência do corpo, né? E esse processo da consciência do corpo, essa vivência com o próprio corpo, não necessariamente você precisa fazer dança, você precisa querer fazer a dança do ventre. Então, querendo ou não, a dança do ventre, ela era algo que deixava um público muito específico, sabe? A mulher que quer dançar dança do ventre, que vai fazer, que vai ter esse contato. E eu tinha vontade de abrir um pouco mais isso. Só que, eu vou largar a dança do ventre que eu amo. É a minha paixão. Eu gosto tanto. E aí, gente, a gente vai entrar aqui numa parte muito importante que é o apego, né? Às vezes a gente sabe o que a gente quer. Só que a gente não consegue caminhar, e no meu caso eu demorei 10 anos por puro apego. Porque sobre a dança do ventre, eu fui me desligando de mercado, eu fui me desligando de show, eu fui me desligando. Eu faço aula, né? Tem a minha professora Natália, mas tudo aquilo que eu já fui super envolvida na dança do ventre, eu tô totalmente apartada. Eu tô muito mais do outro lado, sabe? A dança do ventre era o motivo para trazer a mulherada para essa experiência. Só que eu acho que quando a coisa, ela... vou dar um exemplo para vocês. A dança do ventre, ela fica como primeiro plano, sendo que, na verdade, o primeiro plano é da consciência corporal, a coisa não flui. Não sei. Desde quando eu tive essa estratégia, que é muito fluxo de entra e sai, né? Eu tenho uma turma de intermediário super maravilhosa e tal, mas de básico, que eu falei, eu vou começar com a turma de básico, depois eu vou
ampliando essa forma, né? Eu faço o trabalho de consciência corporal com a mulherada de Inter também, mas é muito mais voltado para facilitar as práticas de dança, né? É um processo para que o movimento, a técnica, ela fique mais, não é, e aí, óbvio, né? Acaba acontecendo muitas vezes de no meio do caminho elas tomarem consciência de si, mas é muito mais sobre facilitar esse processo delas da dança, né? Então, assim, isso me veio de sacada agora, inclusive. Olha que bacana, né? A gente vai trocando, a gente vai conversando, a gente vai... antes era isso. A ideia era trazer a consciência do corpo, era trazer essa vivência, mas a dança do ventre estava como linha de frente, né? Isso não ficava muito claro. Eu acho que nem pra mim ainda, né? Então, eu ainda tenho meus apegos. Eu não sei se eu vou continuar daqui uns anos dando aula que seja de dança do ventre, né? Eu gosto muito, eu tenho uma turma maravilhosa e eu não abandono as minhas alunas. Eu posso ter uma aluna. Se ficar uma comigo, eu dou aula até essa pessoa enjoar de mim, né? Então, hoje eu tenho essa turma de intermediário e eu falei, não, eu quero dar foco nesse trabalho deste jeito. Eu quero ir para este lugar dessa dança que qualquer pessoa pode fazer. E que não vai ter só dança, vão ter outras coisas também para colaborar com essas mulheres. Enfim, mas eu precisei lidar, de falar, você está preparada para de repente você mergulhar nisso, gostar e ver que agora o seu caminho é esse? Que definitivamente a dança do ventre, ela pode servir como uma prática, mas não mais como uma atuação de trabalho. E, gente, é difícil pensar sobre isso. Ó, dá até nozinho aqui na garganta, entende? Então, assim, eu ainda não estou preparada para tomar essa decisão. E, de repente, eu só vou conseguir me preparar no caminho, quando eu estiver nesse processo de um olhar para si, dentro desse novo formato, vivenciando isso. E aí eu vou poder dizer, não, eu vou ficar só aqui. Porque eu acho bem pouco provável que eu saia disso aqui, tá? Acho bem pouco provável que eu saia de um olhar para si, porque para mim é o modelo de troca que eu quero fazer. É o lugar que eu quero estar. É o lugar que eu quero contribuir, sabe? Mas a dança do ventre, ela tá em risco. Ou pode ser que não, pode ser que eu fale, não, eu vou fazer um trabalho de aqui e vou continuar com esse conteúdo, porque eu estudei muito dança do ventre, né? História, processo histórico e tal. Então a gente tem nesse processo de olhar para si também esse lugar do apego, esse lugar do, ai meu Deus, para eu poder realizar tal coisa, eu tenho que abrir mão de coisas. E é este outro ponto que é difícil. Essa trilha, né? Este caminho, esta jornada, seja lá o nome que você vai dar, para olhar para si. Porque toda escolha exige uma concessão. A gente não consegue ter tudo. Eu tenho um respeito muito grande pela dança do ventre. Eu não traria a dança do ventre como parte de ritos, por exemplo. Né? Porque para trazer a dança do ventre tem que trazer processo histórico, sabe? Essa coisa do orientalismo não ia rolar. A dança do ventre vai me acompanhar de uma outra forma. Então, eu entendo que existe conteúdo massivo suficiente para eu dar aula só de dança do ventre. E existe hoje um conteúdo massivo para eu dar uma aula onde englobe a consciência do corpo com outras ferramentas aí para colaborar com o bem-estar da mulherada, com autoconhecimento e por aí vai. Então vamos descobrir se eu vou conseguir caminhar com os dois ou se eu vou ter que fazer uma escolha. E a dança do ventre neste momento corre grandes riscos. Mas vamos lá. Então, a gente tem essa dificuldade de conhecer o nosso propósito e conhecer profundamente por conta deste apego. Né? Eu fiz aqui uma trilha também para não me perder, gente. E aí é isso, né? Para toda escolha vai haver uma concessão. Bom, antes da gente finalizar, e olha que maravilhosa, 9 horas em ponto, a gente vai encerrar aqui com 1 hora, mas eu trouxe um exercício prático para vocês. E antes de encerrar, não termina, não vai embora, porque eu antes de entrar nessa live, eu me deparei com um poema que eu falei, eu preciso levar para a mulherada. Tem tudo a ver com o início da nossa live, com a nossa
chamada aqui de choque de realidade. E ele vai fechar aí com um pouco de amor e carinho, né? Pra gente dar uma pensadinha. Mas antes da gente ir pro final, eu quero que vocês façam um exercício agora, que é o seguinte. Você vai ficar 5 minutos sentada numa posição que ou você vai colocar os pés em contato com o chão, ou você vai sentar nessa pose de flor de lótus de meditação, tá? Você vai ficar 5 minutos assim. Não é para você abrir seus olhos, não é para você olhar a hora. A hora que eu falar, feche os olhos, você vai fechar os olhos, você vai ouvir. Aliás, você não vai ouvir. Eu já vou passar as informações, vou passar algumas informações. No momento que você fechar os olhos, você vai seguir essas informações. Não vai ter eu te orientando, eu vou te orientar antes, tá? Inclusive, segura aí que eu vou pegar uma coisinha que vai ajudar muito a gente nesse processo. Espera aí que eu tinha esquecido disso. Aqui, ó. Quando for começar, eu vou dar um toquezinho, ó. Dá pra ouvir? Tá muito baixinho? Acho que agora deve ter doído aí do outro lado. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muito legal. Então, a hora que for começar, eu vou dar o toquezinho. A hora que for encerrar, eu dou o toquezinho, tá? Então, ó, você vai estar sentada, flor de lótus, ou pés inteiro no chão, pé, né, encostadinho no chão. Você vai fechar os olhos. Primeiro momento que você fechar os olhos, você vai prestar atenção no seu corpo, tá? Não é pra fazer isso agora, calma. Você vai prestar atenção no seu corpo, como ele está. Se está confortável, se está desconfortável, onde dói, enfim. Faz o mapeamento. Não é pra mudar nada, não é pra transformar nada, é só pra observar, tá bom? Perceber. Apenas isso. Percebeu, vai pra respiração. Perceba a respiração. Veja como que você está respirando. Veja se você tenta controlar essa respiração e quando você tenta controlar, o que acontece. Tá? A outra coisa que você vai fazer é observe os seus pensamentos. Observe os seus pensamentos. Não é para parar eles, não é para mudar eles, deixa eles passar. E aí, parte final é observar tudo isso enquanto um corpo integrado. Então, assim, a gente vai ter 5 minutos, certo? Então, eu vou, a cada minuto, dando um toquezinho aqui. Lembra, a primeira coisa é respiração. Atenção com o corpo. Como ele tá. Dores, confortos. Segundo, respiração. Terceiro, pensamentos. Quarto passo é o corpo nessa totalidade. É observar. Tá bom? Combinado? Prontas? Gosto muito. Então tá bom. Então vamos lá. Prepara. Posição. Fecha os olhos.
Pode abrir os olhos devagar, vai mexendo as perninhas, os pezinhos aos poucos também. Desculpa, gente, tô com uma irritaçãozinha na garganta aqui. Eu quero que você me conte aqui como que foi esse tempo, né? O que você observou. Não precisa contar tudo, se tiver coisas muito íntimas aí. Mas eu quero que quem participou, quem está vivenciando esse exercício, escreva aqui nos comentários como que foi, o que percebeu no corpo. Vai escrevendo aqui enquanto eu vou passando recadinhos finais, tá? Eu quero saber o que aconteceu aí do outro lado. Então, ó, toda live, todo o nosso encontro, todos os nossos encontros vão ter práticas que vão ter relações com o tema que eu vou trazer no dia de cada encontro, tá? Então, sempre vai ser esse processo. Hoje eu acabei falando um pouquinho mais sobre os meus processos aqui, para que vocês entendam esta nova caminhada, este novo trabalho, entendam que é um novo processo, né, de atuação, que é um novo projeto. Chegar nele foi importante, todas as coisas que vivi, então não fazia sentido não trocar e trazer isso logo de cara, né? Na próxima live, né, na segunda live, a gente vai falar sobre o tempo, né? Então o nome já tá até aqui, ó, um tempo para você. Como priorizar o autocuidado mesmo com uma rotina cheia, tá? Então, próxima live vai ser isso. Vou pedir para que vocês, na próxima live, ó, água para hidratar, papel, caneta, corpo aberto. Lembra, essa semana toda vocês vão questionar. Eu estou pronta para mudanças? Eu quero me curar? Eu quero... Questionamento, não é julgamento, tá bom? Vai que se questionando a semana toda, para quando você chegar no sábado que vem, você estar o quê? Aberta para a troca que a gente vai fazer, tá? Porque a gente não tem fórmula mágica, não tem, faça assim que o resultado é... Não é isso. É o quanto você consegue acreditar nas transformações, no que você precisa, nos caminhos, nas parcerias, nos encontros, e enxergar o que é bom para você, o que você sabe que vai ser bom para você, e ir, porque dificuldades vamos ter, tá? É sobre isso, tá bom? Então, espero vocês na próxima semana e deixa eu ver aqui, porque já apareceu aqui. Bom, percepção desse exercício, um pouco inquieta no final. A pressa parece algo da rotina e tem me incomodado muito. A atenção está em pontos específicos, meio das costas, cervical, ombros e abdômen. Enquanto estava observando separadamente as partes, vi que a respiração estava leve e ela trouxe a consciência e calma. Quando tivemos que observar os dois, percebi que minha falta de ar vem da tensão dessas partes. Principalmente abdômen. Está tão contido, tenso e resistente que mal consigo respirar. Que maravilhoso, Nath. Que maravilhoso. Olha só, olha o que você acaba de descobrir. Se você só respira, você se acalma. Não é todo mundo que é assim, isso não é um segredo. Isso é seu. Eu, por exemplo, quando eu vou para meditação, às vezes, levar atenção para minha respiração é o que começa a me gerar ansiedade. Querer controlar. Porque o meu problema na minha vida é querer controlar o quê? Tudo. E aí o meu corpo, ele fala, solta, querida, solta. Então, eu vou tentar controlar a minha respiração, aí ela fica... Entendeu? Então, não é um segredo, é seu. Olha como é importante a gente olhar pra gente, vivenciar uma experiência. Este é o babado deste trabalho. A gente vai fazer coisas que vão se surtir efeito, mas para cada pessoa vai pegar num lugar, porque somos diferentes. Olha, respirar me faz sentir, fluir. Ou seja, o que você precisa fazer quando você for entrar num mergulho sobre si e tiver muita respiração?
A respiração é o seu caminho. A respiração é a sua água. Apesar da respiração estar aí, né? Numa simbologia de ar, ela é a sua água. A respiração para mim é o meu fogo. Sabe? Então, acho que só isso aqui já vai ajudar você, né? Anota isso no caderno que você escreveu aqui, essa percepção. Anota. Anota e vamos conversando sobre isso. Depois me manda, anota e me manda. Eu tiro um print aqui do que você escreveu e me manda, que eu quero observar isso melhor. Inclusive as partes do corpo aí que estão tensionadas. Bom, a gente passou um pouquinho, né? 15 minutinhos aí do nosso horário. Mas fiquei muito feliz, deu para trazer tudo que eu desejava nesse primeiro encontro. Estou muito feliz mesmo, assim, animada, inspirada. Vou sair daqui para dar aula à tarde, com certeza num gás. Vou cuidar aqui do meu canto também, fazer minha comidinha. E eu agradeço todas que passaram por aqui, que estão aqui e que vão passar ainda, tá? Porque esta live, ela vai entrar no ar segunda-feira lá no meu canal no YouTube. Então, quem não conseguiu ver, se você assistiu, gostou e quiser mandar para uma amiga, a partir de segunda-feira esta live vai estar acessível. Então, quem está aqui no meu Instagram, no nosso grupo, tem acesso em tempo real quando a live está acontecendo. Para a galera que não, vai ver depois na segunda-feira, tá bom? Antes de encerrar, a poesia que eu me deparei hoje pela manhã e que eu fui tomar café suspirando, que eu quero muito dividir com vocês. Sobre dezembros e janeiros. Andando pelas ruas, descobri que o ano novo mal começou e já está tudo velho de novo. E de tantas promessas vazias, feito com um copo cheio, o futuro já nem acredita mais. Trocam-se os dias, mudam-se as horas. E se tu, fiel ao passado e perecível ao calendário, não faz parte para mudar a vida, aquela que só você vê, o tempo vai te presentear com um coração cheio de rugas e de presente esse milagre que nos é desperdiçar. Esse milagre que nós desperdiçamos. Vai nos ensinar que viver é muito mais do que colecionar dezembros. É desbravar janeiros. Bora desbravar, mulherada. Tá? Bora desbravar. Isso aqui, ó, a gente tinha que imprimir, botar no teto do quarto pra gente acordar e olhar todo dia ou tatuar na testa. Certo? Eu acho que essa frase aqui é muito mais do que colecionar dezembros, é desbravar janeiros. É uma tatuagem ótima. Agradeço, Laine, foi ótimo e parabéns pelo processo desse projeto de trabalho. Muito obrigada, Nath. Eu tenho certeza que você vai se encontrar. Eu, assim, já te falei, né? Eu acho você uma mulher incrível, linda, maravilhosa. Esses dias eu tava falando de você para uma amiga. Eu acho que esse processo é que você precisa viver também vai ser lindo quando você conseguir se reencontrar. Tem coisa muito bonita aí, acredite. Um beijo e até sábado que vem. E vamos nos vendo aqui por Stories, Feed. Tchau, tchau e muito obrigada mais uma vez.